Boa noite, boa noite, boa noite. Que honra, que alegria. Eu, Paula Cassaio Vaz, psicóloga, consteladora familiar, facilitadora do programa Vida Viva, junto com um time maravilhoso. Estou aqui nessa oportunidade de hoje à noite ter um convidado muito especial. Olha só quem está entrando aí, que legal. A Mari, Luiz Zic, meu convidado já chegou, Rogério Alessi. Muito feliz de ter esse homem que eu admiro muito, ter aceito, né, o meu convite de estar aqui comigo nessa segunda-feira à noite, às 20h21, horário novo da nossa live aqui no Portal Vida Viva, em referência mesmo, em alusão a 2021. A gente acredita de verdade aqui no Portal Vida Viva que todo dia é dia de começar uma nova vida. Então a gente está fazendo um feliz ano novo em todos os nossos momentos, em todas as nossas lives, em todas as coisas que a gente coloca intenção, a gente coloca essa intenção então de ano novo, de vida nova, e assim é. Rogério, eu já vou te chamar, tá? Só vou fazer uma rápida apresentação aqui e vou solicitar que vocês que estão chegando aqui, que você faça aquele convite especial, que você entre aqui, ó, naquele aviãozinho do lado e faz o convite às pessoas que você acredita que podem se beneficiar do nosso assunto de hoje. Hoje com o Rogério Alessi, então, nós vamos conversar sobre, olha o tema, eu me reformei há um ano. E você? Uma provocação aí sobre como as pessoas têm se reinventado nesse cenário de pandemia, de crise. O que é crise? Ao mesmo tempo, o que é inovação? Né? E como é que está acontecendo tudo isso? Quais são as oportunidades que a crise traz para a gente? Né? Esse cenário que pode nos trazer, sim, inovação, mas também um cenário que pode nos trazer dificuldades e como usar habilidades que a gente tem para poder fazer do limão uma limonada. O Rogério Alessi vai contar um pouco da história dele para a gente, tá? Eu estou encaminhando aqui para algumas pessoas, também fazendo o convite, até porque a gente sempre ouve as pessoas, sabe, falando para a gente que recebeu um convite de um amigo, que foi lá e mandou a live e no fim acabou aprendendo um monte de coisa muito legal. Rogério Alessi, então, consultor de inovação. Eu até coloquei uma colinha aqui, eu vou apresentar ele antes de chamá-lo aqui ao vivo, mas olha só, Rogério Alessi, analista de sistemas lá da Mackenzie, fez formação na Mackenzie, advogado na Oeste e Presidente Prudente, palestrante universitário com mais de 20 anos de experiência, foi secretário municipal de TI nos últimos 15 anos em Presidente Prudente, tendo implementado diversas inovações no governo, fundou a Intep, incubadora tecnológica, e criou a Fundação Inova Prudente, que foi onde eu o conheci, e eu até vou pedir para ele contar um pouquinho de como foi essa experiência dele. Ele tem inovações extraordinárias que pouca gente sabe, inclusive, porque além de tudo, ele tem esse caráter muito discreto, né? E eu tô louca para elogiar um montão ele aqui, porque eu admiro demais o Rogério Alessi. Além disso, ele também é consultor para governos, para programas de inovação, promoção de ecossistemas locais, de empreendedorismo. E junto comigo, então, nós vamos compartilhar um pouquinho dessa história dele, como ele se reinventou, como ele se reformou nesse período que a gente está passando, e falar então de temas como inovação, readaptação, inteligência emocional, resiliência, empreendedorismo, e vai ser maravilhosa a nossa conversa. Então convido os seus amigos para estar junto aqui com a gente. E oi, querida, a Lu chegou, a Vanessa, a Nelly, doutora Armanda, querida, já está aqui também, Eloá, a Cris, a Luísa. Amores, sejam todos muito bem-vindos, feliz demais por vocês estarem aqui e vamos ao nosso momento mais esperado da noite. Estava ansiosa por esse encontro de hoje, deixa eu só ver como é que eu faço aqui para chamar o Rogério, que de vez em quando eu me perco um pouquinho. Aqui, Rogério Alessi, convidar. Ah, Deus, está dizendo, Rogério, que você precisa de uma versão mais recente do Instagram para participar. Ai, carambola, eu acho que você vai ter que atualizar aí. A gente fez todos os testes, a gente conversou tudo que podia conversar, a gente só não contava com essa. Rogério, eu acho que você, não sei se você consegue entrar em outro celular ali. Enquanto isso, deixa eu ver se tem alguma outra forma aqui, peraí. Vocês querem com desafio ou sem desafio, né, gente? Tá achando que é assim? A gente tem que ter uns desafios também para a gente poder se superar aqui, né? Uma das coisas que eu mais acredito, inclusive, é que
essa capacidade que a gente tem de fazer o limão uma limonada é a parte mais importante para que a gente possa criar habilidades de superar crises, obstáculos, desafios na vida, né? Então vamos ver o que a gente vai conseguir fazer aqui. Rogério, me dá um alôzinho, me conta se você ouviu aqui. Não sei se... agora ele acho que já tá offline aqui, né? Já deve ter voltado lá. Tá bem, então. Chupa essa manga, né, Lu? Pessoal, é muito interessante isso, né? Porque eu tava conversando com o Rogério, a gente trocou vários áudios. Na verdade, nós estamos trocando áudios faz mais de mês. E trocando ideias sobre inovação, sobre esse período de pandemia. Ele também contando sobre o que aconteceu com ele nesse período, como ele se reinventou, como ele recriou coisas, como ele teve que se adaptar a várias coisas dentro desse cenário, né? A gente completou um ano que a gente fez uma live juntos e foi a minha... lá, agora ele chegou. Completamos a segunda live que o Rogério fez, que ele nunca tinha feito o ano passado. E agora ele tá fazendo live, é que ele não utiliza o... lá, não utiliza o Instagram, mas agora tá aqui. Tudo bom, Paula, querida? Boa noite. Nossa, seja muito, muito bem-vindo, Rogério. Prazer que honra, aqui. assim. Imagina. Não, Muito que honra feliz. mesmo. Eu até ia falar enquanto você estava chegando, né? Mas eu vou te elogiar ao vivo aqui, te olhando. Você é Rogério, para muito mim, sabe, generosa Rogério? e a Paula é uma grande amiga, muito generosa, educada, né? Então, Educa... tem que dar um super Educado desconto. generoso é ótimo. Mas Ó, foi, tem uns Alessis entrando aqui. foi uma trajetória muito bacana, né? Porque você tem muito a ver, você estava falando da Inova, aí você tem muito a ver com a Inova, porque você participou, acho que da primeira edição do evento da Unimob, que foi lá no Teatro Municipal, lembra? Que você foi palestrante, foi quando eu a conheci. Depois você esteve palestrando também na Nova Prudente, foi. Então a gente já tem alguma estrada aí bacana tá aqui. Prazer é meu, viu? Nossa, foi muito legal. E você sabe que eu fiquei com muita vergonha de te chamar a primeira vez, porque eu falei, gente, ele é super famoso, né? Imagina. Secretário, faz um monte de coisa, diretor de Inova, não vai nem falar comigo. Aí eu lembro que eu mandei um recadinho no LinkedIn para você, quando lá, Rogério Alessi, toda formal, né? Meu nome é Paula, eu tive palestrando lá no evento tal, não sei se você vai se lembrar de mim. Você, claro que eu Foi. lembro, tá aqui meu WhatsApp. Falei, meu Deus, é assim que é networking, né? Bacana, é isso aí. Essa é uma das, assim, o network, ele tem ajudado muito nos últimos anos, né? E com a pandemia, eu acho que a gente vai falar um pouco sobre isso também mais à noite, né? Ele tem sido mais um ingrediente aí para poder promover o desenvolvimento profissional das pessoas. Em tempos de pandemia, isso é essencial. O Haroldo falando que a gente é muito simpático. Haroldo César Alessi, ele é teu parente? É meu irmão. Um beijo, Ai, Haroldo. querido, eu Bacana, tenho ele no meu querido. Facebook também, tá sempre presente, né? Que Sim. legal, mas Rogério, fala um pouquinho assim nosso tema de hoje, né? É também falar um pouco de como você se reformou. Você tem uma trajetória aí, você conta ali 20 anos no seu mini currículo, mas nossa, quantas coisas tem nesses seus 35 anos de idade que você viveu, Comecei muito novo. né? Começou com 15 anos de 12. idade e tal. Mas conta um pouquinho assim da sua história dentro de todo esse cenário da inovação. Bom, eu fiz uma faculdade em São Paulo de computação, depois voltei para Prudente, tive uma empresa que desenvolvia sistemas, e depois aí eu fiquei vários Tá anos, dando uma né? cortadinha aqui, não sei se é o meu ou o teu. Fiquei alguns anos. Voltou? Voltou. Fiquei alguns anos trabalhando, desenvolvendo sistemas, virei professor na UnoOeste, na Toledo, onde eu fiquei na UnoOeste por quase 20 anos, né? E de lá para cá, o meu trabalho foi sempre muito ligado com empreendedorismo e inovação. Eu sempre trabalhei muito em contato direto com alunos, e os alunos, assim, eu amo lidar né, com o aluno, com as ideias, com os projetos. E o meu maior desafio era ajudar esses alunos a transformar os projetos deles em negócios. E depois, quem sabe, em empresas. Então, e aí eu ajudei a fundar a empresa Júnior lá da faculdade. Aí fundei uma incubadora de base tecnológica, foi uma das primeiras no interior de São Paulo. Isso foi em 2004. Você vê, já se vão Nossa, 17 anos, 16 anos, né?
A incubadora, ela ajudava, existe até hoje, faz um trabalho muito importante para a cidade. Então, ela auxiliava, principalmente alunos de computação e de outras áreas também, a transformar ideias em projetos, projetos em negócios, validar, prototipar e ir para o mercado, como uma alternativa, né? Empreender. Não é possível que alguém que fica 4, 5, 6 anos numa faculdade, que tem tanto conhecimento, ele tem condições de poder oferecer um produto, um serviço para a sociedade, se ele quiser, se ele assim desejar, e empreender por conta, né? Ele pode ser um bom funcionário, claro, pode perseguir a carreira acadêmica como pesquisador, mas eu sempre acreditei, eu sou empreendedor, né, desde sempre, que a universidade também tem que ajudar, colaborar com os egressos para que eles empreendam. E a incubadora veio nesse sentido. E aí, depois de muito tempo, aí fui para a prefeitura, tive a honra, né, o Agripino Lima foi o meu mentor, ele que foi o prefeito que me convidou para ir para a prefeitura, trabalhei com ele por 4 anos, na última gestão do Agripino, eu fui seu secretário. E depois eu continuei até o ano passado e agora voltei para a iniciativa privada, onde eu estou ajudando outros municípios e empresas com inovação. E esse é um bate-papo que a gente vai ter hoje. E tem a Inova, que foi uma conquista para a cidade, né? A Inova Prudente, que agora foi credenciada como centro de inovação. Então o Estado reconheceu, né? Isso é bom para a cidade, porque pode vir recurso e pode fazer o trabalho dela, que é ajudar, continuar ajudando, principalmente no empreendedorismo digital, que cresceu muito, né? Esses anos. Sim. Dentro do Inova, eu até estava perguntando para você agora há pouco, o Inova foi o primeiro coworking gratuito. Como é que foi isso? A Inova assim? Prudente, ela era uma fundação técnica de curtimento de couro, e a gente refundou, a gente criou uma legislação nova para transformá-la numa Fundação Municipal de Educação, Pesquisa e Inovação. E a gente criou o primeiro coworking público municipal, voltado à tecnologia e inovação, em 2017, entregamos em 2018. Hoje já tem algumas cidades. Também fundamos uma aceleradora de startups ali dentro, que rodou por 3 anos. Né? Hoje é o 4º ano dessa aceleradora, que chama Inova Mais. São pouquíssimos as cidades, os municípios, as prefeituras que têm uma aceleradora de startup. A gente entende que essa é uma política pública que deve ser incentivada, porque Prudente tem muito talento na área de tecnologia e inovação. Tem muita gente boa. E a gente não pode continuar formando essas pessoas e perdendo. Essas pessoas vão embora, vão empreender em outros lugares, vão desenvolver outras cidades. E a gente fica produzindo matéria-prima e mão de obra qualificada. Tem que reter essa juventude, né? Então a Inova é um grande equipamento público para isso. Você sabe que uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu te conheci, a gente trocando nossos podcasts agora também, né? Acho barato. Vou mandar um áudiozinho de 12 minutos. Pouca coisa. Mas muito gostoso tudo isso, né? Mas me chamou muito a atenção uma coisa que você fala sobre essa parte, essa produção que é feita dentro da faculdade. As pessoas que estão fazendo não só as suas conclusões de curso, mas fazem mestrado, fazem o doutorado, produzem coisas extraordinárias, mas dentro da faculdade não existe o cenário do empreendedorismo, da administração, da educação financeira, da formação para empreender ou ser, até mesmo para ser um profissional liberal. Tanto é que eu atendo médicos, eu atendo dentistas, etc. Eu atendo pessoas que eu ajudo a desenvolver esse olhar empreendedor, porque a pessoa ela é excelente técnica. Sim. Mas daí ou ela vai para ser contratada em algum lugar, né? Ou ela vai ser um servidor público, talvez. Mas ela não ela acaba perdendo-se, como você falou. Será que é a tua internet ou a minha? Voltou? Eu estou ouvindo bem. É que fez uma atualização. Mas, enfim, a gente acaba, como você falou, perdendo talentos, pessoas que têm ideias incríveis, que fizeram projetos extraordinários, e, inclusive, que foram a fundo nas suas pesquisas, talvez utilizando, não sei que tipo de verba que se utiliza para fazer pesquisas tão profundas, que ficam guardadas em livros, ou guardadas em lugares. Como é que você vê isso? Esse olhar da educação tradicional do Brasil, o impacto disso no empreendedorismo mesmo, né? Isso sempre me incomodou muito como professor. Você vê talentos geniais e ele escreve um TCC maravilhoso que podia virar um negócio e aquilo vai para uma prateleira e a gente brinca, é uma piada trágica, vai virar comida de traça porque depois ninguém vai ler e aquilo não vai servir para nada e todo aquele esforço acadêmico que ele fez, às vezes 1 ano, com orientação e tudo, a sociedade não vai consumir isso. Agora vamos ampliar, imagina alguém que faz um doutorado numa universidade pública. Isso foi custeado pela sociedade. E aí ele pesquisa e ele descobre alguma coisa, ele inova, porque o doutorado tem que ser por natureza inovador,
E isso não volta para a sociedade, muitas vezes. Então é um prejuízo duplo, né? A sociedade financia a pesquisa acadêmica e depois ela não se beneficia daquilo que o pesquisador desenvolveu, por várias razões. Talvez uma delas é que ele não tenha o lado empreendedor, que foi o que os Estados Unidos descobriram há 40, 50 anos atrás, quando eles começaram a incentivar pesquisadores a empreenderem. O esforço acadêmico tem que voltar para a sociedade. Isso foi sempre, eu sempre fiquei muito inquieto. O empreendedor, ele é um inconformado por natureza. Ele quer melhorar, ele quer fazer, ele quer inovar. Então isso está dentro das pessoas, né? E ver alguém ter essa trajetória acadêmica brilhante e ao final produzir um conteúdo de qualidade e depois isso não servir para nada, foi uma coisa que muito me incomodou. E eu sempre trabalhei, né? Então, desde a aula quando eu dava aula de empreendedorismo, como eu fui presidente da Intep, depois na Inova Prudente, enfim, esse sempre foi o olhar. E aí eu tive a oportunidade de, enquanto no governo, criar uma fundação municipal de apoio à pesquisa e inovação, que foi credenciada pelo governo do estado, e hoje ela faz parte da Rede Paulista. Fazia 10 anos que o estado não credenciava nenhum centro de inovação, só tem 9 no estado de São Paulo, se não me engano. E agora a Prudente tem uma, isso dá uma série de benefícios para a cidade, vai receber recurso e tal. Então, São José dos Campos tem um centro de inovação, Campinas, é só os primos ricos, né? Aqui no interior, agora a gente tem o nosso centro de inovação. Então, é isso. Quantas vezes a gente foi zoado, como diz a gíria aí, né, de que Presidente Prudente era a terra do NEM. Ah, não é nem Mato Grosso, não é nem São Paulo, não é nem Paraná. Agora o Presidente Prudente está aí na rota do empreendedorismo, da tecnologia e da inovação, e muito desse mérito vem de você, e vem de uma coisa que eu admiro muito em você. Não sei se você sabe, acho que eu até falei um pouquinho nas nossas trocas de áudios, mas eu admiro muito em você essa capacidade de buscar informação, de pesquisar coisa nova, que eu acho que é o princípio da pessoa que trabalha mesmo com empreendedorismo e com inovação, é ter essa vontade, né, de conhecer coisas novas, de trazer coisas novas. E eu também acredito que isso é uma habilidade muito necessária para a gente poder se reinventar nesse cenário, trazendo até um pouquinho para o tema da nossa conversa. Bacana, você falou uma palavra-chave aí, que é habilidade, né? Assim, existem várias teorias e várias classificações, eu vou usar a mais tradicional, que são as habilidades, as hard skills, que são as habilidades tradicionais, aquela que você adquire na formação, na graduação, no curso. Então, você faz um curso, você faz uma faculdade, você faz uma especialização, você adquire uma habilidade técnica, do saber fazer, né? Você adquire uma série de competências e algumas habilidades que vão permitir você mobilizar conhecimentos para executar uma tarefa. Isso são as habilidades tradicionais, as hard skills, que sempre foram muito valorizadas no mercado. Eu me lembro quando eu me formei, você falou aí da minha formação, né? Eu tive o privilégio de ter feito faculdade lá em São Paulo, no Mackenzie, e era muito fácil conseguir um emprego com o diploma do Mackenzie. Porque isso há 30 anos atrás. Por quê? Porque o foco não era no que você sabia, era da onde você vinha. Então o documento representava você. Hoje isso já perdeu completamente o sentido. As empresas não contratam mais pelo currículo, pelo certificado. Tem empresa que, assim, já não dá muita importância, inclusive, se você tem uma formação superior ou não. Isso está muito relativo. Né? Bom, essa evolução, ela permitiu, o mercado começou a exigir das pessoas um tipo de formação que você não adquire tradicionalmente nesse mundo acadêmico, que são as soft skills que você falou, que são outras habilidades, são outras competências que você adquire, que são muito importantes e que, dependendo da tua trajetória, dependendo do que você faz, podem ser até mais importantes. Então, por exemplo, a inteligência emocional é uma habilidade que você não conquista na faculdade. Mas se você não tiver o domínio sobre as suas emoções, ao lidar com o cliente, ao lidar com outro colega de trabalho, ao lidar com o chefe, ao lidar consigo mesmo. Você fala muito disso, né, Paulo? Então, de você se conhecer, de você e se entender, né, no contexto. Né? Essa é uma habilidade que ela, muitas vezes, ela contribui muito para você evoluir profissionalmente. A gente tem uma máxima que diz mais ou menos o seguinte: às vezes as pessoas são contratadas pelas habilidades técnicas, e aí o diploma pesa, mas o que vai mantê-las mesmo no emprego são muitas vezes as habilidades emocionais, porque as habilidades técnicas você capacita muito mais facilmente. Você faz um curso, você adquire, né?
E Sim. essas competências de relacionamento, de resiliência, de gestão do próprio tempo, olha como isso é importante em época de pandemia, de você administrar o seu próprio tempo. Porque às vezes a pessoa está em casa, ela vai toda hora na cozinha, come uma bolacha, então não tem a disciplina que ela tinha quando estava na empresa. E como não tem ninguém ali cuidando, ela também não se policia. Então, se ela conseguisse dominar esse comportamento dela, essa é uma habilidade que ela tem, que é valorizada. Então, uma empresa, quando vai contratar alguém, atenção quem está buscando emprego, né? A empresa, quando vai contratar alguém, ela faz um teste, ela quer identificar naquele perfil a pessoa que vai corresponder às expectativas da empresa. Então, por exemplo, se a pessoa vai trabalhar em home office, é importante que a pessoa tenha domínio sobre o seu próprio tempo, sobre os seus hábitos, né? Sobre o domínio da tecnologia, a disposição em aprender, a disponibilidade em aprender. Porque tudo isso vai ajudar no trabalho dela e, consequentemente, a empresa. Essa proatividade que você falou, que é nato do empreendedor, né? O empreendedor, ele é proativo, ele é, como eu falei no começo, ele é um inconformado, né? Então a gente quer sempre mudar, a gente quer melhorar, trazer alguma coisa nova, nunca está satisfeito, quer sempre evoluir e se apaixona por aquilo que faz. E aí ninguém segura, né? Porque aí você sabe bem como, né? Então essas habilidades que você falou são muito importantes nesse contexto que a gente está vivendo. Então, e aí, trazendo, como você falou, né? Eu me reformei, foi um trocadilho que a gente criou, né? Porque a gente está falando aqui de formação, nos remetendo à formação acadêmica. Eu me reformei, quer dizer, eu tive que reaprender um monte de coisas, né? E às vezes aquele comportamento e aquelas habilidades que eu tinha há um ano atrás, elas já não são tão úteis assim como no mundo que a gente está vivendo. Então as pessoas precisam se conhecer, se identificar, para buscar aquilo que elas conseguirem perceber que está faltando. Então o autoconhecimento é essencial nesse momento. Essencial. Até o Haroldo falou uma coisa aqui que eu achei bacana. Ele diz assim, a competência emocional mais a competência técnica é o que as empresas desejam. Perfeito. E olha que combinação massa, né? Porque se eu tenho técnico, e o técnico, como você falou, não necessariamente é o técnico acadêmico, né? Eu e a doutora Armanda, até não sei se ela está por aqui ainda, eu e a doutora Armanda, a gente traz muito essa questão dentro do nosso trabalho, do sistêmico, que é aquele mais sentido, ele é observado, ele é fenomenológico, a gente observa o fenômeno e traz percepções a partir disso, versus o cartesiano, né? Que é aquilo que vem justamente do nosso conhecimento acadêmico, mais técnico, mais direto e que é palpável, vamos dizer assim, né? Essa combinação hoje em dia, a gente vê em tempos modernos, a gente tem, por exemplo, uma das melhores profissionais que hoje trabalha comigo, ela não tem faculdade, ela tem faculdade de engenharia e ela trabalha com marketing. Olha só. E eu acho muito interessante isso, porque na verdade ela pegou uma oportunidade de um cenário que está se desenvolvendo absurdamente agora nesse momento de pandemia e tudo mais, e ela simplesmente juntou algumas coisas que ela sabia pesquisar, sabia aprofundar, tinha habilidade de mexer na parte tecnológica, computador, planilha, programas, etc. Aprendeu a editar vídeos de forma super rápida, começou a fazer um trabalho extraordinário, se transformando numa profissional completa em menos de um ano. Sei até se ela está aqui, que é a Bia, gente, a Bia é fantástica. Mas ela certamente tem uma habilidade que é de conseguir aprender e de identificar os pontos fracos para poder... Quem é da administração vai saber bem o que eu estou falando, quem não tem problema, é muito simples. Tem uma análise estratégica, uma ferramenta, que é a análise SWOT, que é você pegar o quadrante, né, interno e externo, fraquezas e pontos fortes e fracos, ameaça e oportunidade. Se você fizer um quadrante, uma análise SWOT da sua vida profissional, você vai descobrir ali os pontos fortes, e aí o que fazer com os pontos fortes? Eu posso aproveitar aquilo. Ora, então se eu tenho uma habilidade boa em aprender, eu sou autodidata e tal, esse é o momento. Porque estão surgindo inúmeras oportunidades que não tem gente capacitada para atender, porque as oportunidades são novas, as pessoas ainda estão se preparando. Da mesma forma, se eu identifiquei que eu tenho um ponto fraco, que é, por exemplo, eu não sei o inglês, isso me faz falta, ou falta algum componente técnico que eu preciso me capacitar, essa também é a hora, porque você tem um mar de oportunidades da educação à distância, muitas vezes até gratuita na internet. Então perceba que, volta lá naquilo que a gente estava falando no início, o primeiro passo, se a gente fosse
fazer uma receitinha de bolo aqui, né? Não dá, mas se a gente fosse ter essa ousadia, seria se autoconhecer, se conhecer internamente, profissionalmente, né? Como pessoa, claro, mas profissionalmente também, porque afinal de contas é disso que a gente está falando. Porque a hora que você consegue identificar as suas potencialidades, as suas ameaças, pontos fortes e pontos fracos, e você compara isso com o cenário que a gente está vivendo, você começa a aproveitar oportunidades. Eu vou te dar um exemplo. Tem muita gente que trabalha com evento. Esse pessoal está, assim, destruído porque simplesmente foram a zero de uma hora para outra. Meus pais têm um baile. Foi o primeiro a parar e vai ser o último a voltar. E nunca mais vai voltar como era também. Bom, Não, é. o que está acontecendo? Tem empresas que estão começando a fazer eventos, tudo dentro, dentro dos protocolos e tal, eventos menores, eventos... E não estão conseguindo encontrar empresas especializadas em fazer eventos já de acordo com o novo protocolo. Então perceba que dentro de um mercado destruído pela pandemia, você tem uma oportunidade, porque nem todo mundo sabe fazer um evento seguindo os protocolos. E as empresas que querem fazer eventos, que precisam fazer eventos, não estão conseguindo encontrar no mercado facilmente esses profissionais. E aí vem o primeiro insight que a gente pode falar hoje aqui. Então, se você trabalha com uma área, você trabalha em eventos. Então, dentro da sua área, é possível que tenha havido uma transformação, uma nova segmentação, uma pequena mudança, uma inovação, e que essa inovação está exigindo competências de pessoas que não estão preparadas para aquilo. Então surge uma oportunidade. Você tem o que a gente chama de janela de oportunidade. E assim você tem em todas as áreas, né? Eu acho que é legal a gente dar esses feedbacks, porque aí cada um que está assistindo a gente vai conseguir se posicionar dentro daquilo, né? Tem uma história muito bacana de um amigo, ele mora em São Paulo, e ele era personal trainer. Um dia eu contei isso num evento, e ele, com a pandemia, ele, enfim, ficou sem cliente. Ele trabalhava na academia, a academia fechou, como que faz? Só que ele tinha alguns clientes que tinham problemas de saúde que precisavam do treinamento dele, por uma questão de saúde. E ele começou a fazer isso pela internet. Começou a fazer isso como a gente está fazendo agora, porque a tecnologia já existia. O que a gente ganhou, né, em tempos de pandemia foi a maturidade digital. A gente está usando... maturidade digital, legal. A gente está usando uma tecnologia, Paulo, que já tem faz 10 anos. Sim. Reunião virtual, a gente sempre pôde fazer, mas a gente preferia pegar o avião e ir até São Paulo, fazer uma reunião, ficar um dia, ficar no hotel, se hospedar, tá, e voltar. Então, olha o esforço, a energia, a despesa que você tinha, e talvez você pudesse resolver por uma... Por que a gente não fazia? Era falta da tecnologia? Não. Era falta de cultura. A cultura, naquele momento, era, não, reúne todo mundo, a marca para a semana que vem, eu quero todo mundo aqui que nós vamos fazer uma reunião. Maluquice. Hoje a gente vê como a gente, né, desperdiçava. Gasto, tempo, tantas coisas, né? Família, risco de deslocamento, etc. Eu trabalho com a internet desde 2014. Minha primeira cliente de terapia foi online, você acredita? Então, e muita gente demorou para ir para o virtual. O setor médico foi um dos que tiveram muita dificuldade, relutância, ora por conta do conselho, interpretação, ora por conta da desconfiança, né? Então, há profissionais que acreditam muito, há aqueles que são mais... que tem uma certa relutância. Isso é normal. Né? Mas assim, eu acho que o que é legal a gente esclarecer é que a tecnologia já existia. Então, cabe agora a gente tentar prospectar dentro da nossa realidade, usando a tecnologia que a gente já tem, como é que a gente pode explorar isso para o nosso desenvolvimento. E aí, terminando esse exemplo que eu estava falando, né, do personal doutora trainer. Ieda Benedetti, querida, nossa. Querida Ieda, uma grande amiga de muitos Ela foi anos minha também. psicóloga, me salvou uma época da minha vida muito importante, tenho muita gratidão a ela. Nem sei se ela lembra de mim. Essa alteração na forma dele conduzir os atendimentos, por exemplo, em um determinado momento ele pensou assim, pô, pera um pouquinho, agora eu estou conseguindo atender mais clientes, porque eu não me desloco no trânsito, eu não preciso mais... E eu tenho uma despesa menor e eu consigo repassar um custo menor e eu consigo ganhar mais trabalhando menos e cobrando menos. Então ele conseguiu, um exemplo singelo, mas ele conseguiu dentro do universo dele, que é, né, personal trainer, criar um modelo de atendimento e potencializar tudo aquilo que ele tinha de bom
que a tecnologia podia oferecer. Né? Então, as oportunidades, elas estão aí. Né? E muitas Sim, oportunidades. Né? A gente sim. precisa, como eu falei, tentar se entender, né, profissionalmente nos quadrantes para a gente poder aproveitar essas oportunidades, né? Sim. Nas mais diversas áreas, né? O Rodrigo falou aqui, né, o Rô? Contrate caráter, habilidade emocional e treine habilidades técnicas. É. A doutora Armanda falou: ser competentes em termos técnicos de relacionamento, somos realmente completos. A doutora Perfeito. Armanda, que é médica, psiquiatra, né, minha parceira, com ela que a gente faz as sessões terapêuticas do programa Vida Viva, ela também tem se reinventado muito aí dentro do cenário e tudo mais, e recentemente ela prescreveu ali, né? Ela tem atendido clientes minhas de Presidente Prudente, inclusive. Falei, cara, quando é que pensou que a psiquiatria poderia ser atendida online Tá e ser vendo? prescrito ali medicamento online? Pensa. É muito louco, né? É muito bacana tudo isso. E a Mas maturidade é, digital realmente é um termo muito bacana, né? assim, é cultura, né? Tudo é cultura, né? Eu lembro que uma vez eu ouvi um ex-professor, ele falou assim, tudo é cultural. Tudo vem da cultura e das tradições, né? Se Adão e Eva tivessem nascido na China, eles teriam comido a cobra e a gente estava tudo no paraíso até hoje. Porque Ou como é que o pessoal cultura. tem falado? Eu, gente, tô achando que o mundo acabou em 2012 e a gente foi a galera que não subiu. A gente Você não ouviu subiu essa? ainda. E teriam feito teriam feito um prato com a, né? Então, iam Com a comer a cobra. cobra? Então, a questão da Ai, cultura ela é muito sabia. forte, né? É a cultura que e assim e a pandemia ela impactou na cultura das pessoas, né? Na maturidade das pessoas. Então, um processo que levaria anos para ser feito teve que ser implantado em semanas ou meses, dependendo Uhum, da característica da empresa, né? uhum, E isso teve um impacto muito forte no mercado, nas pessoas, né? E o mercado passou a exigir outras habilidades que hoje são mais importantes do que era há um ano e meio atrás, né? Que são essas habilidades soft skills que a gente estava falando de habilidades emocionais, de relacionamento, de convivência, de gestão, de empatia, né? De resiliência. uhum, Aliados, como foi dito aqui por alguém que comentou, aliados ao conhecimento técnico, a gente tem a pessoa ideal, né? uhum. Então, Sim. isso. Eu ia te perguntar o seguinte: você teve que passar por uma transição, você, né? Mesmo assim, a gente fez a segunda live, a terceira live tua o ano passado, e celebramos um ano agora, que a Verdade. gente fez isso juntos. E além disso, você saiu do cenário público, né? Sim, Também no meio disso tudo, e voltou para a iniciativa privada, como você falou. E como é que foi tudo isso, assim? eu precisei me reformar. A gente precisa não sei se reinventar, né? Que reinventar é uma coisa muito, muito forte, muito grande, mas você precisa dar pelo menos uma pequena reforma, né? E tentar entender as Sim. oportunidades, né? Então, por exemplo, hoje eu atendo vários municípios, várias prefeituras, que eu não conseguiria atender se não fosse da pandemia, porque eu teria que Uhum, ficar viajando e indo pessoalmente nessas cidades. Então você ganha muito mais escala, né? Aquilo que você uhum. teria que fazer Cara, pessoalmente, você consegue fazer, né? Escala é um termo que a gente usa muito em startups, que é quando você consegue, com o mesmo insumo, por exemplo, você consegue vender muito mais. Então, assim, para quem não é muito da área e está ouvindo a gente, como exemplo, você imagina há 100 anos atrás alguém que tocava piano, por exemplo. Se ele quisesse vender o talento dele, ele precisaria marcar um show, ir lá, e aí tem toda uma despesa, e você tem um número limitado de X pessoas para te assistir naquele momento. uhum, Quando veio a tecnologia, né? Ele trouxe uma inovação que permitiu que ele gravasse um disco, ele podia vender o disco dele, as pessoas compravam e ele ganhava dinheiro mesmo sem estar tocando para aquelas pessoas. Então ele conseguia atender um uhum, número indeterminado e praticamente limitado de pessoas, né? E aí a hora que veio, eu fazia show, a hora que veio o DVD, mesma coisa. Então eu não preciso mais fazer o show, eu posso vender o meu show. Então você ganha escala. A educação está se beneficiando disso e está barateando muito. A educação, o custo da educação
está tendendo a zero. É lógico que nunca vai ser zero, mas está tendendo a zero. Né? Por quê? Porque todo o custo que você tinha de mobilizar uma estrutura física com professores e tudo mais para oferecer uma educação, hoje você vai para o digital, você ganha escala. E muita gente talvez não apostava ou não ia para o EAD por uma série de, inclusive preconceito também. Né? A gente sabe que tinha muito disso. Quando todo mundo foi obrigado a migrar pro EAD, porque ou você migra ou você interrompe os estudos. Então todo mundo migrou, muito bem. Aquele cara que ia na faculdade, que saía do emprego, que pegava a moto dele ou o carro, ia correndo para a faculdade, não dava tempo de jantar nem de tomar banho, pagava estacionamento, ficava 1 hora no trânsito, assistia a aula, chegava em casa 10h30, 11 horas da noite, cansado, e tomar banho para dormir, esse cara começou a sair do trabalho e ir direto para casa. Isso se ele estiver indo no trabalho, que pode ser que ele, né, permaneça em casa. Sim, até já esteja home office. Aí ele começou a ter tempo para jantar, porque a aula começava só às 19, então dava tempo dele jantar. Ele pegou o filho dele acordado, coisa que ele não via há muito tempo. Ele começou a conversar com a esposa, ele mudou a qualidade de vida. Ele já não tem a despesa, ele não paga estacionamento. A hora que o ensino voltar ao tradicional, muita gente vai falar, não, pera um pouquinho, eu não quero mais sair desse modelo, porque esse modelo é vantajoso para mim. Eu estou produzindo porque eu tenho essas habilidades que me permitem a conquistar o conhecimento hard, né, da hard skills, numa forma muito mais vantajosa. Então perceba que mesmo se amanhã falar, olha, tá tudo bem, todo mundo vacinado, vamos voltar. Não vai voltar. Porque as pessoas mudaram, né? Não, a cultura mudou, né? E assim, e quantas oportunidades, né? O Haroldo falou migrar para as aulas remotas, o Rô falou, né? Até profissionais liberais estão partindo para o escalonamento, criando produtos, e isso graças à pandemia, né? Mas você sabe, Rogério, que conforme você foi falando, eu também fiquei pensando nos desafios, né? Porque assim, por exemplo, eu atendo casos de mulheres e homens que começaram a conviver com a galera dentro de casa, que não convivia há anos, que não se olhava há anos e que agora tem que olhar e conviver, entendeu? Às vezes 24 horas por dia. E olha e fala, ai, o que eu faço com isso? Eu não sabia que eu era tão chata, eu não sabia que ele era tão chato. Né? Isso são alguns detalhes, né? Criar essa gestão do tempo dentro de casa. Eu tenho visto muitas pessoas assim com problemas mesmo, ou de ter engordado demais, ou ter ficado absolutamente sedentário, de ter criado problemas de coluna, problemas físicos que não tinha antes. Então, assim, a gente também tem outros desafios, que o deslocamento, o sair de casa, o ir para a rua, a interação, né? Essa questão do networking mesmo, eu achei maravilhoso. Eu e você, a gente começou a se falar, coisa que a gente não se falava presencialmente. Talvez você se reinventando e eu muito do WhatsApp ali, deu muito certo, né? Mas tem pessoas que não têm essa habilidade que a gente teve ali para trocar e criar um monte de coisa juntos, né? Então, como é que você vê essa questão, né? Porque eu vejo dois cenários, os desafios, que podem ser obstáculos pesados e empacadores de uma evolução, e do outro lado, as oportunidades, que são justamente o oposto, né? Bom, a gente parte do princípio de que, como houve uma mudança muito forte no ambiente, as pessoas também têm que se adaptar ao novo ambiente. E a adaptação exige muita energia. Não é fácil você se readaptar em qualquer circunstância. Porque nós somos naturalmente feitos ou fabricados para economizar energia e manter sempre a mesma coisa. Quando você tem que mudar, é um desafio, inclusive, que não é natural, que é você se transformar. Bom, para você se readaptar, volta aquilo que a gente estava falando no primeiro bloco. Se você conseguir mapear os seus pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades naquele exercício do mapinha SWOT, né, você tem muito mais chances de executar as tarefas para poder se melhorar enquanto pessoa, enquanto profissional. Então, a primeira coisa é se conhecer para poder entender o novo cenário que você tem, o novo ambiente, para saber onde é que você tem que se adaptar, onde é que você tem que se mover. Isso vale para a pessoa, comportamento profissional, pessoal, amigo, família, enfim. Eu acho que isso é básico. Agora, o que a gente tira de tudo isso que pode ajudar as pessoas daqui para frente? Então,
Muito bem, se houve uma mudança no ambiente, na cultura e nas pessoas, também vai haver uma mudança, ou está havendo uma mudança de comportamento e de expectativas para o futuro. Então a sociedade, ela já está diferente, evidentemente, sem contar tudo aquilo que todo mundo fala e que a gente já sabe. Como é que está a sociedade hoje e como é que eu posso tirar proveito disso em termos profissionais, que é o que também nos interessa muito, né, para conversar hoje, né? Bom, eu preciso entender os sinais dessa sociedade. Vamos dar alguns, né? Então, como na moda, agora menos é mais. Então, as pessoas estão consumindo menos, o consumo pelo consumo está acabando, diminuindo. É lógico que ele não vai acabar nunca, mas ele já diminuiu bastante. E mesmo com o retorno das atividades quase que normais, isso ainda não vai voltar como era antes. Isso já é uma provocação, porque assim, se você trabalha com algo que depende do consumo pelo consumo, você já tem um sinal da sociedade de que você vai precisar adaptar o seu negócio, porque a sociedade não vai mais consumir pelo consumo. Né? A questão da sustentabilidade, ela está muito forte hoje, as pessoas estão exigentes. Então, se você trabalha fabricando móveis, se você trabalha fabricando artesanato, então perceba que a sociedade quer comprar isso, ela valoriza isso. Então, que tal eu começar a produzir, né? Ou produzir de uma forma que não agrida tanto ou que contribua para a sustentabilidade, porque isso está sendo valorizado. Então, esses sinais, né, os valores de empatia, aliás, eu estava lendo um dia um artigo, ele estava dizendo mais ou menos o seguinte, como que as tragédias humanas transformam a sociedade. E elas transformam, assim, depois de toda a grande tragédia humana, guerras ou pandemias, como teve no começo do século passado, 2 guerras mundiais também no século passado, a sociedade sempre volta mais preocupada com as minorias, preocupado com os idosos, com as crianças, né? Preocupado com os mais vulneráveis. Isso é uma tendência natural, né? Então as pessoas ficam mais emotivas, ficam mais... Né? Então, essa é uma outra característica da sociedade. Empáticas, igual você estava falando, né? É uma empatia verdadeira, né? É porque as pessoas começam a conhecer e sentir essa dor que, enquanto você não é impactado por ela, ela parece que não existe. A hora que atinge alguém que você realmente tem algum tipo de afinidade, isso provoca em você... A gente viu aqui esse ator famoso que faleceu agora, o Paulo... É um comediante, o Gustavo, né, Paulo Gustavo. Isso causou uma comoção de muita gente. Então, muita gente parou para pensar, pera um pouquinho, o negócio é sério. Porque talvez não tinha impactado nele. Quando atinge alguém que você tem essa proximidade ainda, que seja uma proximidade virtual ou só na sua cabeça, né, isso impacta nas pessoas. Então, essas características dessa nova sociedade são insights que a gente tem que coletar e olhar para dentro do nosso network profissional e tentar modificar ou adaptar ou criar situações ou aproveitar janelas de oportunidades para poder ter um rendimento profissional melhor. Então dá para fazer isso sim, é preciso muita análise, é preciso muita atenção, a gente está mais atento, a gente estava muito no automático, né, Paulo? Estava muito... Sim. Estava muito no piloto e de repente agora a gente está mais profundo, né? Isso é bacana. A sociedade, eu acredito, ela vai voltar melhor, apesar, evidentemente, de toda a tragédia que a gente viveu e está vivendo. A gente volta melhor. Mas é porque tem justamente isso que a gente estava falando, né, Rogério? Que assim, depende também da tua visão. Se você está enxergando todo o momento, todo o cenário de crise, todo o movimento do sem controle, né? Que a pandemia ela trouxe pra gente assim, olha, você não tem mais controle sobre nada. Na verdade, você nunca teve, mas agora a real é que ferrou de vez. O que você vai fazer com isso vai determinar se você vai para a luz ou você vai para o caixão, né? Inclusive, acabou de entrar aqui, nada a ver com a história, mas com muita gratidão e honra, entrou meu querido amigo, Diego Cavalcante, não sei se ele entrou e caiu ou se ele está aqui ainda, mas graças a ele que eu te conheci. Porque graças a ele, virtualmente a gente se conectou, ele me apresentou para o pessoal lá do Unimob. Né? Você sabe que é o Unimob. No fim, descobri que o Lucas é filho de um grande amigo do meu pai, que é o Sérgio, e no fim, Sérgio Paulo, todo mundo se conectou, né? Que legal.
Unimob, a gente fez o primeiro hackathon na cidade, né, que é uma maratona de programação lá na Nova Prudente, com a Unimob, que foi assim, sensacional no final de semana, criando várias soluções para o mercado imobiliário e a partir disso muitos negócios. Você falou do Diego Cavalcante, ele é um exemplo de profissional que vem de uma área extremamente prejudicada por conta disso tudo e que ele soube, está sabendo e ele tem essa credibilidade. Então, se uma empresa precisa promover um evento e tem que ser um evento com toda a qualidade e cuidado, ainda mais, porque qualquer probleminha vira um monstro, então essa é a hora de contratar os melhores. Então os melhores, ele que executa um evento, por exemplo, então ele sai na frente porque ele tem essa qualidade. E aquelas pessoas que faziam os eventos, né? Uma coisa focada nas empresas, mas sem muita qualidade ou sem muita credibilidade, elas vão ter um pouco mais de dificuldade, vão ter que se reinventar também. A gente estava falando também de outras áreas, eu não queria deixar terminar a live sem a gente falar de alguns outros mercados, né? Por exemplo, a gente falou um pouco de educação e tal, mas você pega a moradia, por exemplo. Esse é um tema bacana porque envolve muita gente, né? Quem mora perto do trabalho já há algum tempo já tentou se mudar para próximo porque não quer pegar o transporte público. Isso se ele precisar frequentar o trabalho. Se ele não precisa frequentar o trabalho e mora num local que não é um local que dá uma boa qualidade de vida, ele já saiu dali ou vai para outro lugar. Por que a gente morava em lugares congestionados, ou você pega grandes centros, São Paulo, né? A pessoa precisava morar ali porque ela trabalhava ali do lado. Mas olha, e se eu puder morar num lugar mais distante, porque eu vou só 2 ou 3 vezes por semana na empresa, eu posso me dar o luxo de morar numa cidade em volta. Então um monte de gente deixou a capital para se mudar em cidades que têm qualidade de vida, como Jundiaí, Campinas, Indaiatuba, o litoral, né? E outros foram até para mais longe, porque o que impedia uma pessoa de morar num lugar onde ele entende que é melhor para ele e para a família dele, até com custo de vida menor, era a necessidade de estar próximo do trabalho. Quando você quebra isso e você digitaliza isso, fala, não, agora você não precisa mais vir, você pode trabalhar da sua casa. Bom, então, espera um pouquinho, eu posso trabalhar da minha casa? Posso, então eu quero morar num lugar melhor, eu quero uma casa que tenha um quarto que eu possa fazer escritório, eu quero uma casa que tenha uma varanda maior, porque é onde eu vou receber os meus amigos. Percebam que a pandemia também provocou nas pessoas uma necessidade, né, de buscar coisas diferentes que não tinha. Então, um projeto para uma casa ou para um apartamento para você vender hoje, para essa sociedade que está vindo, é diferente do que era 2 anos atrás, já mudou. Então, em todas as áreas a gente consegue enxergar um ponto onde há uma oportunidade de mudança e uma necessidade da sociedade. E é esse o recado que a gente queria passar. Quer dizer, dentro disso tudo, e na minha área de atuação, o que o mercado, o que as pessoas estão exigindo, né? Quais são as oportunidades que tem, quais são os meus pontos fortes para poder atender, quais são os meus pontos fracos que eu preciso me capacitar para eu continuar no jogo. Agora, ou gente, isso tem que anotar, tá? Porque agora ele está dando as dicas matadoras aqui. Como dizer, ele não é fórmula mágica, mas são direcionamentos de uma pessoa que tem experiência, né? Você fazer esse ponto ali, até depois vou publicar aqui, vou pegar uma análise SWOT, vou botar uma história ali. Sim. Mas, né, forças versus fraquezas, ameaças versus oportunidades. E isso a gente tem dentro de nós, né? E quando você faz essa auto-observação, você não precisa passar por uma super terapia, um super processo de coaching, não sei o que, não. Isso é uma coisa que você pode parar um pouquinho e prestar atenção, né, Rogério? Em casa ali, ó, calma. O que eu me afino mais? O que eu preciso desenvolver? O que tá fraco em mim? Será que eu tô com algum medo que, na verdade, está me sabotando de criar algo novo? De inovar? Será que eu tenho um projeto que estava engavetado aqui, que eu estava com, sei lá, de repente até com vergonha de colocar adiante, porque eu não sei o que as pessoas vão pensar, mas na verdade é um projeto massa pra caramba que vai ajudar um monte de gente, né? Para mim, o princípio do empreendedorismo é você criar soluções que vêm ou
de você mesmo, você precisa dessa solução e não encontrou, ou viu no seu cenário a necessidade dessa solução, você cria essa solução e você disponibiliza para ajudar o máximo possível de pessoas. Cara, isso é incrível, é bonito, não é? Eu acho belíssimo Que empreender. bom Tô viajando, mas... que bom que tem um monte de gente assim, né? O mundo precisa de empreendedores, de gente que se desafiam em busca de novidades e de melhores produtos e soluções. E a hora que você... A gente está falando de empreendedorismo e inovação, né? Assim, como que eu empreendo, como que eu inovo no meu empreendimento, no meu negócio? Ou, lógico que essa é uma pergunta muito aberta, vai depender, evidentemente, da área de cada um, né? Mas você estava falando que o empreendedorismo ele é apaixonante. A hora que você consegue empreender trazendo uma inovação, e essa inovação, para ser inovação, ela tem que fazer sentido para o mercado, senão também não adianta, né? Você tem que inovar porque você vai produzir algo melhor, mais barato, mais simples, mais eficiente, ou vai produzir mais, enfim. Você tem que ter algum retorno no final desse processo que a sociedade valorize e que seja capaz de monetizar. Boa. Né? Porque inovar por inovar em mesa de bar, isso não adianta, não muda as pessoas, não muda a sociedade, não vai deixar a nossa vida mais, né, mais melhor. Agora, você pega, por exemplo, áreas como o entretenimento, né, que tiveram que sair do físico e ir para o virtual, e agora você já tem os entretenimentos em realidade virtual e aumentada, as lives que viraram... antes a gente tinha canais de compra, agora você já tem lives de compra, né? Que são os live shops ou streamers, né? Que são canais que você faz uma live para apresentar um produto, uma solução. Aí os mentores, que já estão migrando muito também para o digital, está crescendo muito, né? A mentoria digital, de você poder ajudar as outras pessoas a se desenvolverem de uma forma digital. Da mesma forma, o ensino especializado para crianças, para adolescentes. Antigamente era o professor particular, que você tinha que ir na casa do professor particular, né? Então hoje você tem um professor particular que ele atende 5, 6 alunos, ele dá as tarefas, ele coordena aquilo tudo. Por quê? Porque ele tem essa coordenação que, junto com a habilidade técnica dele, que é o conhecer da matéria, faz ele se desenvolver e às vezes ele cobra menos do aluno e ganha mais, porque ele tem mais produtividade, ele não precisa se deslocar, ele não precisa receber o aluno, ele está em casa, enfim. Então, esse professor, ele percebeu essa oportunidade e investiu nisso. E aí ele descobriu que, mas o meu ponto fraco aqui é que eu não domino a tecnologia. Então vamos nos capacitar, vamos fazer um curso, vamos perguntar para quem entende. Né? Então, conhecer a si mesmo como pessoa essencial, profissionalmente, é o que vai permitir que você se desenvolva, né? E conquiste o mercado. Porque a tecnologia, ela já estava aí, né, Paula? Ninguém inventou nada. Sim. A gente está usando a mesma tecnologia que usava há alguns anos atrás. Tirando a vacina, nada de muito novo surgiu nessa pandemia. Mas não é? Sim. Quer dizer, É verdade. o resto é tudo a mesma coisa. São as lives, são os canais de streamers. É lógico que eles se desenvolveram. Mas se essa pandemia tivesse acontecido nos anos 80... aprimorado, né? Aprimorado. Se essa pandemia tivesse vindo nos anos 80, ia ser uma tragédia, assim, monstruosa. Global. Porque ia parar o planeta, imagina. Né? Hoje você consegue se desenvolver e se adaptar usando a tecnologia como ferramenta. Então a tecnologia é uma ferramenta, né? Eu me lembro uma vez, há muito tempo atrás, quando o e-mail começou, no final dos anos 90, comecinho dos anos 2000, todo mundo usando muito e-mail, e aí as pessoas falaram, agora os Correios vão quebrar porque ninguém mais vai mandar carta, vão mandar só e-mail. E os Correios nunca faturaram tanto entregando os objetos comprados pela internet. Olha só, verdade. Então aquilo que parecia uma tragédia para um segmento foi uma janela de oportunidade que era passar a entregar os produtos vendidos pela internet. Então a internet, ela matou a carta? Talvez, mas ela impulsionou um mercado gigantesco, trilionário no mundo todo, que é o comércio eletrônico. Então sempre tem oportunidade por trás de alguma crise. Janela de oportunidade extraordinária.
Eu vou procurar janelas de oportunidade dentro do meu negócio. Porque eu fiquei com essa. Eu fiz várias anotações aqui, tá? Antes a gente falava, vai cair na prova. Vai cair na No meio da prova. aula, eu falava, ó, pessoal, isso aqui vai cair na prova. Era uma forma que a gente tinha para chamar a atenção do aluno, aí todo mundo parava, né? E aí vai cair na prova, para. Hoje em dia não precisa nem pedir, a Não, galera já anota, viu, já, Rogério? né? Muito Pessoa bom. que para, né, para assistir uma live, ela já para com outro interesse. Até isso é uma coisa legal, né? A educação acontecendo para quem realmente está disponível. A Ieda colocou aqui administração, Rogério, verdade. A gente trabalhou juntos num curso de administração da antiga IESP, né? Que é a Uniesp, que era antes da Olha, Uniesp. E eu tive o prazer de coordenar o curso e a Ieda trabalhou comigo numa disciplina de psicologia organizacional, onde o desafio dela, isso foi em 2001, o desafio da Ieda era trabalhar com uma classe de futuros administradores, trabalhando com essas soft skills, com o relacionamento interpessoal, com essas habilidades comportamentais. Olha, Ieda, que bacana, você me fez lembrar de uma época muito, muito legal, né? Há 20 anos atrás. Bacana, parabéns. que Saudades de legal. você. Você é uma grande amiga, né? É massa, né? Muito bom. O Digo também, ele falou que o melhor secretário, ele colocou aqui um elogio para você. É outro grande amigo também Rogério que foi tem um dos que. melhores secretários que Prudente teve a honra de ter. E fez Eu, um comentário aqui que a pandemia e a guerra teve o papel de aceleração para a inserção de ferramentas existentes, né? Esse papel de aceleração é muito legal, né? Você sabe que, assim, você depois até fala sobre o Digo, mas me veio muito uma frase que eu não sei de quem que é, mas fala que não é o mais forte que sobrevive, e sim o que tem mais capacidade de adaptação. Não sei se é de Darwin ou alguma coisa se referindo a ele, né? inspirado Mas nele, acho que é certamente. justamente isso que está acontecendo, né? Força aqui não. Nem força, nem currículo, nem faculdade, nem título, não tem. Todo mundo perdeu tudo nessa pandemia. Aquele que teve mais capacidade de inovar, se adaptar e se reinventar, como você falou, foi o que se sobressaiu e vai se sobressair nesse novo mercado, né? Porque existe um novo cenário absoluto aqui e que essas pessoas que tiveram essa capacidade de se reinventar, elas que vão literalmente dominar e criar resultados e manter aí essa evolução, acredito eu, né? Não, sim. E com mudança, né? Você falou uma coisa interessante, quer dizer, a pessoa precisa se reinventar. É possível, e aí fica uma análise para cada um, que o mercado que você atendia, da forma que você atendia, desapareceu. Ou se não desapareceu, vai desaparecer por completo. Então, como que eu vou me comportar a partir disso? Ó dias, ó céu, ó azar, vou ficar me lamentando. Não, pera um pouquinho. O que que eu sei? Porque o que que eu sei fazer? Ah, eu sei fazer isso aqui, mas não tem mais mercado para fazer. Mas pera um pouquinho, não tem mercado para comprar o produto, mas talvez tenha mercado para você ensinar a fazer. É bem provável, e aí fica um recado geral, que aquilo que você sabe fazer de melhor possa ser o seu melhor produto, e não o produto em si. Eu explico. Se você tem uma habilidade incrível para fazer determinada tarefa, talvez você vai ganhar muito mais dinheiro ensinando as outras pessoas a fazer aquilo que você sabe fazer de melhor do que fazendo. Porque como todo mundo foi para o virtual e está todo mundo digital e acostumado com o EAD, está todo mundo pronto para querer aprender pela internet aquilo que você é bom para fazer. Então por que não vai para o atacado? Larga o varejo e vai para o atacado. E tem muita gente usando uma estratégia que eu tenho lá um pouco de desconfiança, mas ela também é válida, que é quando você oferece um curso ou uma aula gratuita para no final você depois vender o seu produto. Se você entregou conteúdo durante aquela hora, tudo bem, você não, né? Tá valendo. O problema é que tem gente que não entrega nada e fica condicionando quase que a live inteira ao produto que ele quer vender no final, né? Não é disso que eu estou falando necessariamente, né? Mas se você tem um conteúdo, ou se você sabe fazer alguma coisa, você não precisa mais do que um celular e uma internet para produzir um vídeo, para jogar isso na internet. Ah, mas como que eu vou vender? Aí você vai para uma plataforma em que você pode hospedar o seu curso e essa plataforma ela vai te monetizar, cobrando das pessoas, descontando o percentual dela, que é o comissionamento, e te reembolsando. Então,
Até para vender já tem alguém que vende. Nossa, eu sou Sim, muito não precisa bom. nem criar essa estrutura Eu vou, tecnológica. eu vou dar um exemplozinho besta, tá? Eu sou muito bom para fazer gráfico em Excel. Beleza. 85% das pessoas que conhecem o Excel não sabem fazer gráfico. Se você fizer um curso bem feito para ensinar as pessoas a fazer gráfico em Excel e postar esse curso, subir esse curso numa plataforma, esse curso vai ser vendido. As pessoas vão comprar, porque tem um monte de gente querendo aprender aquilo que para você é banal, é simples, mas que as pessoas não sabem, elas estão dispostas a pagar. Para encerrar esse raciocínio, eu gosto muito de uma observação, agora eu esqueci o nome do mentor, que ele fala assim, quando a pessoa está com dor de cabeça, ela não quer saber por que ela está com dor de cabeça. Ela não quer saber se foi por causa da bebida, da comida, se ela está doente, se ela tem um problema. Ela quer aspirina, ela quer o remédio. E ela vai pagar por isso. Se ela está com uma dor, que é um problema, o problema é a dor nesse mundo de startups, né? A gente chama de dor. Quem tem um problema, paga pela solução. Antes, as pessoas cobravam para que as empresas entendessem o problema, que eram os consultores, então tinha que entender o problema e tal. Agora não, eu quero resolver, eu estou com dor de cabeça, você tem aspirina? Tem. Então me dá. Ele não pergunta nem o preço, né? Porque ele quer acabar com a dor, porque está atrapalhando esse cara de ganhar dinheiro, de fazer outras coisas, tal. Então ele precisa ir, é no problema. Então é isso. Eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente tem uma habilidade, tem algumas competências, e se ele conseguir transformar isso num treinamento, num curso, já é uma opção. Né? Já é uma forma de se reinventar e de inovar, né? Eu conheci uma senhora que ela faz um tricô maravilhoso, tal, e com a pandemia ela teve dificuldades, tal. E 2 ex-alunos fizeram um curso e ela começou a ensinar como fazer o tricô. E hoje ela ganha mais dinheiro vendendo o curso do que fazendo o tricô. Então, e olha que bacana, tem escala. Por quê? Porque enquanto tem alguém assistindo o curso dela, ela está cozinhando, ela está dormindo, ela está passeando, ela está brincando com o neto, porque o curso está lá gravado. E ficou replicável, ficou repetível. Você grava uma vez e aí, cada vez que uma pessoa quiser assistir, você vai monetizando. Né? Que é o segredo das startups, Nossa, que é você legal. ter uma solução e todo mundo usa. E quanto maior for o problema que você resolve, para mais pessoas, mais valiosa vai ser a sua solução. Né? Só para encerrar, quem não é desse mundo de startup, por que o Uber ou o Airbnb são sucessos mundiais? Porque resolve uma dor que é crônica do mundo todo e você consegue. Quem usa. Você não precisa de um carro, você precisa ir do ponto A para o ponto B. Se eu te der uma solução para sair do ponto A para o ponto B, eu resolvo o seu problema. Você tendo ou não carro. É igual quem compra uma furadeira, né? O cara não compra a furadeira, ele quer o furo, mas ele precisa da furadeira. Então ele é obrigado a comprar uma furadeira. Se eu pudesse vender um furo para ele, ele não compraria a furadeira. Você entendeu? Então o Uber, ele vende o transporte. Por isso que marido de aluguel virou uma baita profissão, né? Virou. É verdade, tá aí uma outra oportunidade. E com o pessoal em casa, todo mundo inventando, fazendo reforma, fazendo... Né? Também está super aquecido o mercado de reforma, de construção, de material, de mão de obra. Né? O cara quer melhorar, porque agora ele percebeu onde é que... Você sabe um setor que cresceu muito, e eu assustei quando eu li, de cama, mesa e banho. Cresceu mais de 200% na pandemia. Por quê? Porque o cara está mais tempo em casa, ele quer uma qualidade de vida melhor, ele não está gastando com viagens, ele não está gastando com restaurante, ele não tá... Então ele começa a investir nele, na qualidade de vida, no conforto, para ele, para a família dele. Então tudo aquilo que a gente não gastava com coisas que a gente deixou de fazer, isso vai direciona para alguma coisa, que normalmente é alimento, comida, bebida, né, brinquedos, equipamentos, eletroeletrônicos. Então aquilo que a gente teria gasto em viagem ano passado, foi provavelmente para esses outros mercados, né? Nossa, é muita oportunidade, se você for ver, né? Só que tem que ter essa cabeça aberta também, né, Rogério, para sair da caixinha, porque às vezes a pessoa também fica teimosa e fica tentando focar no mercado que já estava morrendo e agora não vai existir mais. Então também tem, né, se fosse até para... A gente vai ter que finalizar. Por mim, a gente abria outros temas, porque tem mais uns 3 temas aqui. Olha, a gente marca outra live. Para os que estão querendo inovar nos primeiros passos, a gente fala assim, saia da caixa. Pense fora da caixa. Boa. Mas para quem já tem uma certa habilidade,
O recado é livre-se da caixa. Que aí que eu acho que esse é o tema da próxima live. Livre-se da caixa. Não é para sair da caixa, porque você só vai sair da caixa se você quiser voltar. A ideia é se livrar dela. Eu acho que é nisso que a gente tem que pensar. Porque essa caixa, ela não serve mais. Então não adianta você só sair dela e continuar com ela. Você tem que se livrar dela. Galera, hashtag chupa essa manga. Livre-se da caixa. Adorei. Hashtag livre-se da caixa. Coloca aí, ó. Hashtag livre-se da caixa. Rogério, vamos fazer uma foto? Faz um sorriso aí. Vamos fazer uma foto e registrar esse momento. Que até isso, agora a gente faz selfie, né? 1, 2, 3 e já! E pessoal, quem esteve aqui com a gente, essa live vai ficar gravada. Você pode compartilhar com seus amigos que você acha que possam, né, se beneficiar desse bate-papo tão rico, tão enriquecedor mesmo que a gente teve aqui com o Rogério. Tá? Pode também printar aqui a tela, colocar aí nos seus stories, marcar a gente, marcar o Portal Vida Viva. Quem não curte o Portal Vida Viva, curta a gente também, compartilha. A gente está sempre trazendo convidados especiais, falando de assuntos de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento de qualidade, de forma gratuita aqui para vocês. A gente entrega muito conteúdo, né, Rogério? O Rogério sabe disso. Né? A doutora Armanda está dizendo maravilhoso compartilhar, gratidão pela oportunidade, a Luísa também, eu digo parabéns Paulinho e Rogério por toda a inclusão. O Digo eu conheço ele desde 12 anos de idade, um xodó da minha vida, como eu amo esse guri, que ele é um guri. Ele é sensacional. Querido, né? Patrimônio. Gente, ó, muito obrigada. Ele é mesmo, literalmente, patrimônio histórico. Né? Rogério, muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade, seu tempo, seu entusiasmo de fazer dos bastidores até essa entrega maravilhosa. Desejo tudo de melhor para você também nessa fase. Mais sucesso e prosperidade, que você venha impactar muitas pessoas aí com todo esse seu talento genial, tá? Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com essa galera toda, com você, né? E sempre disponível para a gente bater esse papo aí e compartilhar essas histórias gostosas com todo mundo. Prazer foi meu. Boa noite para você, boa noite para vocês também aí, tá, gente? Tchau, valeu, tchau. Galera.